Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Esse é o quarto vídeo da série Ao Encontro do Senhor. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, é só conferir aqui no canal para você se situar dentro do assunto que a gente está tratando. O nosso tema é escatologia, é doutrina das últimas coisas. E no último vídeo nós comentamos Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 31, e eu disse para vocês que existem duas leituras, duas formas de ler esse texto. A leitura simples, direta, primária, a leitura natural do texto, nós comentamos no vídeo anterior, e uma leitura mais complexa que torna praticamente o texto sem sentido. Pela leitura primária, que assista ao vídeo anterior, estou colocando aqui no card, tá? A gente vê claramente que Jesus está preparando os seus discípulos para passarem pela grande tribulação. Que discípulos? Só aqueles? Não. Todos os que se tornariam discípulos, porque ele fala, sereis odiados de todas as nações. Como aqueles discípulos não estiverem em todas as nações, então Jesus está preparando todos aqueles que ainda se tornariam discípulos. Todos os que se tornariam discípulos. Em Mateus 28, aqueles primeiros discípulos são enviados a fazerem discípulos de todas as nações. E só mais tarde os discípulos vão ser chamados de cristãos. Então Jesus está preparando os cristãos, os discípulos dele, a igreja, a passar pela grande tribulação. Vai ser uma tribulação como nunca houve e como também jamais haverá. Mas a gente sabe que ela vai terminar porque ela vai ser encerrada com a vinda gloriosa de Jesus, com poder e muita glória, com seus anjos, reunindo os seus eleitos, reunindo a igreja. Isso é uma referência ao arrebatamento. Embora a palavra arrebatamento não apareça ali, a palavra é o verbo ipsunago, mas lá em 2 Tessalonicenses, o substantivo ipsunagoge é uma referência ao encontro com o Senhor que acontece no meio do arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2. Enfim, então Jesus prepara os discípulos para a tribulação e nós nos reuniremos, seremos reunidos pelos anjos e encontraremos o Senhor. Enfim, essa é a leitura natural do texto. Qual a leitura complexa? Eu vou ter que tratar da leitura complexa com vocês porque essa é a leitura mais popular. Por mais que ela seja complexa, é a leitura mais popular no Brasil e talvez em outros países do mundo. Essa leitura decorre de uma interpretação chamada de pré-tribulacionismo. É a ideia de que a igreja haverá um arrebatamento, e eu também creio que haverá um arrebatamento, o arrebatamento é bíblico, mas haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, um arrebatamento pré-tribulacional. E a grande tribulação ela tem foco em Israel. Eu vou explicar. O pré-tribulacionismo ele parte de uma ideia de uma absoluta distinção entre Israel e a igreja e dos programas que Deus tem para cada povo, né? Deus tem um programa para Israel e tem um programa para a igreja. O programa de Deus com Israel foi interrompido pelos eventos, né, que marcam ali a morte, a ressurreição e a descida do Espírito Santo, né? Morte, ressurreição de Jesus e descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Ali o programa de Deus com Israel é interrompido e começa então a era da igreja, essa era em que judeus e gentios têm sido salvos e unidos num só corpo, né? A parede da separação, da inimizade foi desfeita e nós somos um só corpo. Essa era da igreja é um tempo determinado e vai ser interrompida quando? Pela vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai interromper a era da igreja. A vinda de Jesus para os pré-tribulacionistas acontecerá em duas etapas, em duas fases, em dois momentos, embora não apareça um versículo bíblico que diga isso. Mas eles sustentam que são dois eventos, duas fases. Na primeira fase da vinda de Jesus, na primeira fase da parousia, o Senhor vem, desce do céu, mas a igreja é arrebatada ao encontro do Senhor dos ares, e a igreja vai para o céu, onde vai acontecer o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que durarão 7 anos, embora o tempo no céu passe de maneira diferente, mas aqui na terra serão 7 anos. E aqui na terra acontecerá a grande tribulação, e embora os evangelhos não falem que são 7 anos, mas é uma interpretação da profecia das 70 semanas de Daniel, ainda vamos comentar, é uma interpretação que faz sentido, tá? Eles entendem que serão 7 anos, que aqui na terra o foco de Deus voltará a ser Israel. O programa de Deus com Israel será retomado e Israel passará por esse aperto, né? Esse trato de Deus, a grande tribulação, e no fim todo Israel será salvo. Haverá salvação de gentios? Haverá. Mas muitos gentios, né? Eles também admitem, a maioria dos pré-tribulacionistas admitem que aquela visão de Apocalipse 7, de uma multidão vinda da grande tribulação de todas as raças, línguas, tribos, nações,
multidão são gentios, né, que se converteram. Então haverá conversão de gentios, mas esses judeus, esses gentios convertidos durante a grande tribulação, não serão igreja. Não serão igreja. A igreja foi arrebatada, ou seja, eles não serão o corpo de Cristo, o noivo do Cordeiro, não desfrutarão das bênçãos e das promessas destinadas à igreja. Serão salvos, um grupo de salvos, mas não desfrutarão da mesma condição da igreja. Enfim, porque essa leitura pré-tribulacional, eu vou até mostrar aqui os slides. Essa linha aqui, esse tracinho, representa uma linha do tempo que vem desde o Antigo Testamento, né, da relação de Deus com Israel, mas essa relação de Deus, esse programa de Deus com Israel, né, ele vai ser interrompido pela cruz, né, pelos eventos que envolvem morte e ressurreição de Jesus e descida do Espírito Santo. Na sequência começa um novo tempo, que era da igreja, é um tempo indeterminado, né, a gente não sabe quando vai ser encerrado, e judeus e gentios são unidos num só corpo. Esse tempo vai ser interrompido pelo quê? Pelo arrebatamento. Eles acreditam que 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 18, está falando desse evento, que é a primeira fase da vinda de Jesus. Primeira fase, uma fase invisível ao mundo, secreta ao mundo. O mundo não vê, só a igreja. E a igreja é tirada, então vem a grande tribulação. E a grande tribulação, ela se encerra com a volta gloriosa de Jesus, de que trata Mateus 24. A grande tribulação serão 7 anos e o foco é Israel. Por que essa interpretação torna Mateus 24 sem sentido? Torna Mateus 24 sem sentido porque ali Jesus está ensinando seus discípulos a como passar pela grande tribulação. Se Jesus voltasse naquela geração, os discípulos seriam arrebatados, certo? Certo? Você concorda com isso? Pelo menos os que perguntaram, né? Judas não, né? Mas Pedro, Tiago, João e André, que foi quem perguntou de acordo com Marcos 13, seriam arrebatados. Eles só não foram arrebatados, na verdade, porque Jesus não voltou naquela geração. Eles morreram e serão ressuscitados. Então eles são potenciais arrebatados, tal como nós somos também potenciais arrebatados, né? Se Jesus voltar agora, nós seremos arrebatados. Então, pela essa teoria pré-tribulacionista, aqueles discípulos não passariam pela grande tribulação. Se eles não passariam pela grande tribulação, por que Jesus está ensinando eles a lidar com isso? Não consigo entender. Porque Jesus falou para eles: não vos enganeis, não vos assusteis, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se alguém vos disser que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não ouça, não vá atrás. São orientações de como passar por esse momento. Por que Jesus dá orientações sobre a grande tribulação para quem não vai passar pela grande tribulação? Outra coisa, quem vai se converter na grande tribulação não será a igreja. Gente, uma coisa que eu não consigo entender também. Alguns pós-tribulacionistas, pós é quem entende que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Sustentam assim: se Deus não poupou a igreja da perseguição no primeiro século, no início da igreja, não poupará no fim dos tempos, né? A vida da igreja vai ser atribulada. Mas realmente os pré-tribulacionistas falam: não, mas a grande tribulação é diferente de tudo que já existiu. E é verdade, a grande tribulação é diferente de tudo que já existiu. É verdade, mas o meu ponto aqui é outro. Aqueles que se converterão na grande tribulação, aqueles que se converterão no momento mais difícil da história da humanidade, o momento mais tenebroso da história, aqueles que se converterão e sustentarão a sua fé até a morte, porque grande parte deles serão mortos, martirizados. Aqueles que vão passar por isso não serão igreja. Não participarão das bodas do Cordeiro. Serão salvos, mas não participarão das bodas do Cordeiro. Vão participar do milênio. A gente vai entrar no assunto do milênio depois, mas não participarão das bênçãos destinadas à igreja. Isso não entra na minha cabeça, sinceramente. Para mim, isso torna Mateus 24 sem nenhuma compreensão. Mas enfim, tá aí o nosso gráfico aqui, nosso desenho. Então, 7 anos, o foco é Israel. O foco é Israel. Como os pré-tribulacionistas explicam Mateus 24? Já foram feitas várias tentativas de tentar explicar
Mateus 24, tá? Melhor, de tentar achar um arrebatamento pré-tribulacional. Porque você lendo Mateus 24, do 1 a 31, não aparece em nenhum momento a igreja e os discípulos sendo arrebatados. Não aparece. Então já tentaram encontrar ali entre os versículos e tal. Tem mais de uma linha de interpretação entre os pré-tribulacionistas. Mas uma corrente que é meio predominante entende assim, que esse texto não trata do arrebatamento, porque tudo que está dito ali já acontece depois do arrebatamento. Quando Jesus começa a falar dos princípios das dores, ele já está falando depois do arrebatamento. Ele já está falando da grande tribulação. O princípio das dores é o início da grande tribulação, a primeira parte da grande tribulação. Então ali realmente não vai falar de arrebatamento. Os textos que falam de arrebatamento são outros, como 1 Tessalonicenses. Arrebatamento pré-tribulacional, que para mim ali fala. Só que ele fala do arrebatamento depois da grande tribulação. E como eles interpretam assim. E ali, tudo que acontece ali é depois do arrebatamento da igreja. E Jesus está falando ali para os judeus. Porque embora Jesus tenha falado para os discípulos, não falou ali para os discípulos na condição de cristãos, mas na condição de igreja, de representantes da igreja, mas como judeus. Eles eram judeus. Ali a igreja ainda não existia. A igreja passou a existir a partir do dia de Pentecostes. Ele falou ali com eles na condição de judeus. Isso não faz sentido. Não faz sentido por algumas razões. Eu já ouvi dizer, porque o Evangelho de Mateus foi escrito por judeus. Gente, isso é irrelevante. Hoje mesmo eu li um texto pré-tribulacionista mostrando elementos do Evangelho de Mateus para provar que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Gente, isso é relevante porque o sermão profético está em Marcos. Marcos foi escrito para romanos, o destinatário imediato, né? Está em Lucas. Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo, um grego. Enfim, então o fato de o Evangelho, o destinatário imediato do Evangelho de Mateus terem sido judeus, cristãos, judeus convertidos, não é irrelevante. Porque o que importa é se o conteúdo ali foi só para judeus ou se o conteúdo é para todo mundo. E a gente tem que ler o Evangelho de Mateus à luz da grande comissão de Mateus 28. Olha só, Mateus 28, do 18 ao 20, né? Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas. Todas as coisas. Então, voltando aqui, Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos. Ensinou várias doutrinas aos discípulos. Vários mandamentos. Enfim. E depois ele falou, tudo que eu ensinei a vocês, ensinem a todas as nações. Ensinem todas as nações, discípulos de todas as nações, a guardarem, observarem, obedecerem. Então, tudo que Jesus ensinou é para todas as nações. Então não tem doutrina de Jesus que seja só para judeu. Não tem. E ali em Mateus 24, alguém pode falar, mas a profecia é para judeus. Mas tem doutrina ali, tem orientação, tem ensino, tem comando. Faça isso, não se assuste, vocês serão atribulados, mas persevere. Tem doutrina ali. E a doutrina de Jesus é para todas as nações. Não tem doutrina de Jesus que é só para os judeus. Tem gente, eu já conheci gente, que acha que, por exemplo, que Jesus ensinou para os discípulos foram coisas ensinadas durante a velha aliança. Mas Jesus no final fala assim, ensina a todas as nações. Todo o ensino de Jesus é para ser ensinado a todas as nações. Todo o ensino de Jesus é para ser ensinado a todas as nações. Então não tem nenhuma doutrina de Jesus que seja só para judeus. Mas alguém fala, não, mas ali está específico que é para judeus, porque ali tem elementos para isso. Aí qual é o elemento que é citado? É a referência que Jesus faz à abominação da dissolação no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja para os montes, ore para que não aconteça no sábado. Aí fala que o contexto de Mateus 24 é um contexto judaico. Não é. O contexto de Mateus 24 não é judaico. O contexto de Mateus 24 é global. É global. Os eventos narrados ali são globais. Ó. Do versículo 1 ao versículo 14 ele dá um cenário geral. E ali fala de nações, reino contra reino, sereis odiados de todas as nações. Então o contexto é global. É que dentro daquele cenário global, ele cita dentro daquele cenário de eventos escatológicos, ele cita um evento escatológico. Ele pensa um que tem muita relevância. Ele cita a abominação da dissolação. E aí ele dá orientações para quem está na Judéia, realmente. Mas ali a orientação não é para a raça judaica. Ali a referência não é étnica. A referência é geográfica.
é geográfica, não é étnica. Não é para os judeus fugirem da Judéia, é para quem tiver na Judéia. Se tiver gentio na Judéia também, foge também. Não é os judeus fugirem. Não é uma referência para apenas judeus, é para quem tiver na Judéia. E o fato de ele citar um evento não quer dizer que o contexto total é judaico, gente. É só um evento relevante, claro, mas é só um evento no todo ali que é global. Inclusive, quando ele fala dos eleitos, a palavra eclectos só aparece em Mateus 24 quando está falando do evento global. Né? Não está falando do evento local, o evento ali em Jerusalém. Está falando do evento global. A palavra eleitos, eclectos, no grego eclectos, aparece em Mateus 24 3 vezes. Uma quando fala que a grande tribulação foi abreviada por causa dos eleitos. Outra porque quando fala que, se possível, haverá tanto engano, né, que se possível enganaria até os eleitos. E por fim, os anjos reúnem os eleitos. E aí os pré-tribulacionistas afirmam que eleitos é uma referência a judeus. E pegam textos, principalmente do Antigo Testamento, principalmente para mostrar que eleitos é uma referência a Israel. Gente, o Evangelho de Mateus, como também o Evangelho de Marcos, que também menciona os eleitos, né? Ele não foi escrito na época que Jesus falou, ele foi escrito anos depois. Mateus deve ter sido escrito no final dos anos 50, início dos anos 60 da era cristã, primeiro século. Numa época que a palavra eleito já era usada para designar os cristãos, designar a igreja. Era largamente usada para designar a igreja. Então eu não posso chegar em Mateus 24 e arbitrariamente falar assim, mas aqui está se referindo aos judeus. Eu não posso fazer isso, gente. Porque o fato de estar ali falando dos eventos que acontecem na Judeia não quer dizer que é só judeu, porque os eventos são globais, tá bom? Isso já está claro. Então, por que eu vou dizer que a palavra eclectos ali se refere apenas a judeu? Eu tenho que ver como Jesus usou essa palavra. Como Jesus usou, porque essa palavra é usada por Jesus em outras ocasiões, a palavra eclectos. Não a palavra eclectos porque Jesus não falou grego, Jesus falou aramaico, mas a palavra aramaica correspondente a eclectos. A palavra aramaica que os autores dos evangelhos traduziram como para o grego como eclectos, né? Voltando aqui à nossa apresentação, a palavra eclectos aparece em Mateus outras vezes. E a aparição mais próxima de Mateus 24 é em Mateus 22. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos são eclectos. Preste atenção aqui. Mateus 22, esse texto aí é a parábola das bodas. Parábola das bodas, o rei vai dar uma festa, as bodas do seu filho, chama alguns convidados, um vai cuidar do campo, outro vai cuidar dos negócios, o outro pega os mensageiros, os servos, né, que trouxeram a mensagem e mata os servos. O rei se ira, inclusive, vai com as suas tropas e destrói aquela cidade. E o rei, então, manda convidar todos a ir pelas ruas, pelas encruzilhadas, as esquinas, buscar todo mundo. E quando a festa está cheia, o rei encontra um homem que não está adequadamente vestido, né? Veste nupciais, e aí o rei manda aquele homem ser lançado nas trevas, enfim. E Jesus termina a parábola com essa frase, porque muitos são chamados, mas poucos são eclectos. Essa é a referência a eclectos mais próxima de Mateus 24. Mais próxima. Tem alguma coisa ali para dizer que eclectos está falando de judeus? Pelo contrário, a parábola das bodas fala do convite do evangelho a todos. A todos. O convite do evangelho a todos. E a resposta que cada um tem que dar, né? Tem que estar adequadamente vestido. Os eclectos escolhidos precisam estar adequadamente vestidos, trajados, né? Mas é o anúncio do evangelho a todos. Não tem nada ali na parábola das bodas que fale que eclectos, Jesus está usando eclectos para falar de judeus. A outra referência, eu não vou colocar aqui, mas é a parábola dos trabalhadores da vinha. E eu não vou colocar por uma única razão, tá? Porque os trabalhadores da vinha termina lá falando os últimos serão os primeiros, enfim, depois fala porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas como isso não aparece em alguns manuscritos, essa expressão aí, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não aparece em alguns manuscritos, não vou mencionar, embora se a gente fosse usar também, é um texto que não tem nenhuma referência a judeus. Assim, os trabalhadores da última hora é até uma referência à igreja. Então, os que vêm depois, né? Então, Jesus, em Mateus, o uso da palavra eclectos em Mateus não implica em ser usada exclusivamente para judeus. Não implica. Mas vamos ver
Jesus usando essa palavra em outro evangelho. Porque é outro autor, sim, é outro evangelho, mas é Jesus. A palavra é de Jesus, Jesus usando. Então, vamos ver. É Lucas, capítulo 18, a parábola da viúva insistente do juiz iníquo. E Jesus termina a parábola assim: não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, eclectos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus não fará justiça? Pergunto, Deus fará justiça apenas aos judeus? Ou isso está falando de todos os crentes? Jesus usando a palavra eclectos para falar de todos os crentes. Então não há em Mateus 24. O fato de Jesus ter falado com seus discípulos judeus não quer dizer nada, porque quase tudo que Jesus falou foi para judeus e serve para a igreja. O fato de fazer menção a um evento em Jerusalém também não quer dizer nada, porque o contexto dos eventos da grande tribulação são gerais. O fato de usar a palavra eclectos não quer dizer nada, porque outros usos da palavra eclectos por Jesus não se refere exclusivamente aos judeus. E faça um teste, pega Mateus 24, substitua todas as 3 referências à palavra eclectos por judeus e vê se faz sentido. Vê se faz sentido. A parte que diz assim, que a tribulação foi abreviada por causa dos eclectos. Se eu substituir por judeus, cara, isso é muito estranho. Porque Deus abreviou a grande tribulação por causa dos judeus. E a multidão de gentios convertidos. Porque Apocalipse 7 mostra uma multidão incontável. Deus abreviará a tribulação, o sofrimento só por causa dos judeus? Se eu substituo ali eleitos por judeus, Deus vai fazer isso? Ou seja, se não fosse os judeus, se fosse nós gentios, Deus deixaria a grande tribulação se estender a ponto que não se salvaria nenhuma carne. Porque o texto é esse, tá? Então, mas por causa dos judeus, ele vai abreviar. Gente, bote judeus ali e veja se faz sentido. Que haverá tanto engano que, se possível for, enganaria até os eleitos. Aí, se possível for, enganaria até os judeus. Não faz sentido nenhum. Né? Porque quer dizer que os judeus, se possível, serão enganados. Mas os gentios, os crentes gentios, convertidos gentios, vão ser enganados mesmo. E quando os anjos recolhem só os judeus? E como é que ficam os crentes gentios nesse momento, né? Porque a maioria dos pré-tribulacionistas acreditam que haverão convertidos gentios. Enfim, não faz sentido nenhum. Isso vem da confusão de achar que a chamada angústia de Jacó, que é uma profecia do Antigo Testamento, é igual à grande tribulação. De fato, o Antigo Testamento tem profecias falando de um sofrimento intenso para Israel e que Israel seria salvo. E Paulo fala que Israel será salvo no final. Então, possivelmente, haja um trato de Deus com Israel no último tempo, tá? Mas isso não implica em retirada da igreja. Tem um versículo que diga que Deus, para tratar Israel, terá que retirar a igreja. Não tem esse texto. Então provavelmente haverá um trato com Israel no último tempo. Mas esse trato com Israel não é igual à grande tribulação no Novo Testamento, porque a grande tribulação no Novo Testamento é um evento que envolve o mundo todo. A angústia de Jacó e a grande tribulação não têm os mesmos contornos. Então elas não são a mesma coisa. Pelo contrário, né? Na verdade, a angústia de Jacó ela acontece dentro da grande tribulação. Porque a grande tribulação é global, a angústia de Jacó envolve Israel. Então, continuando aqui a nossa apresentação, se a gente fosse representar por um círculo, aí está os eventos tribulacionais, né? Os eventos da grande tribulação, mas dentro desses eventos acontece a angústia de Jacó. Os pré-tribulacionistas gostam de falar que a grande tribulação é principalmente para Israel. Eu acho que eles precisam melhorar essa parte, essa comunicação, porque haverá uma multidão de gentios convertidos e mártires. Uma multidão. Então, que ninguém pode contar. Então, falar que é principalmente para Israel, não sei se cabe falar que é principalmente para Israel. Mas haverá um trato para Israel? Possivelmente sim. Haverá um trato para Israel. A angústia de Jacó está dentro da grande tribulação. Então, utilizando a linguagem matemática, né? Se eu falar que a grande tribulação do Novo Testamento é igual à angústia de Jacó, a profecia de Jeremias, isso está o quê? Errado. Porque ambos os eventos não têm os mesmos contornos. Mas se eu falar, usando o símbolo da matemática, né, contenha que a grande tribulação do Novo Testamento, que é mundial, global, contém a angústia de Jacó, aí vai estar certo. Enfim, nós estamos quase 25 minutos de vídeo. Queria ser breve, mas não deu dessa vez.
mas a leitura pré-tribulacional deixa Mateus 24 sem sentido. Por que Jesus orientaria seus discípulos a passarem por uma situação que eles não estavam destinados a passar? Eles seriam potencialmente arrebatados e não participariam. Enfim, é mais fácil ler Mateus 24 do jeito que nós lemos no último vídeo. A gente vai seguir tratando sobre esse tema de arrebatamento pré-tribulacional nos outros textos. A gente não vai parar aqui. Vamos concluir Mateus 24. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o dia do Senhor, o que significa essa expressão em Mateus 24 e em outros textos do Novo Testamento. Então não perca o próximo vídeo. Talvez no próximo vídeo a gente já encerre Mateus 24. A gente vai entrar nas cartas de Paulo, vai falar de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos falar de Apocalipse, tá bom? Mas já começa a se perceber que o arrebatamento pré-tribulacional não faz tanto sentido, né? Enfim, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, se interessou, marca o like aí, marque o gostei, tá bom? Se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo com quem você achar interessante e deixe seu comentário. Se tem alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica, também é bem-vinda, tá bom? Para a gente melhorar aqui cada vez mais. Um beijão para você e até breve, se Deus quiser.